Hoje, no Repórter Eco, conheço o cineasta brasileiro que usa a arte para falar sobre a importância da preservação da natureza. Você acompanha também um estudo que mostra como o maior mamífero terrestre pode ajudar no controle do clima. E ainda os impactos do maior desastre ambiental no litoral nordestino. As manchas de óleo cru deixam marcas profundas na vida da população e de espécies de plantas e animais marinhos. Cientistas descobrem que o elefante da floresta, que habita a África Central, favorece o crescimento de árvores de troncos mais grossos que retiram mais dióxido de carbono da atmosfera. E Fernando Meirelles revela o lado pouco conhecido de ativista ambiental. As manchas de petróleo cru que atingiram o litoral nordestino provocaram o maior desastre ambiental na costa brasileira. Especialistas avaliam que os impactos na vida das pessoas e na biodiversidade marinha devem se prolongar por décadas. A paisagem paradisíaca do litoral nordestino engolida pelas manchas de óleo. Terrível, né? A sensação de tristeza. Uma verdadeira tragédia, não existe outra definição. É a pior tragédia da costa brasileira, uma catástrofe ambiental, social e econômica, de acordo com Ana Carolina Lobo, gerente do programa marinho da ONG WWF Brasil. O governo demorou para reagir, dado que a primeira ocorrência de óleo na costa do Nordeste aconteceu dia 30 de agosto e somente agora, semana passada, que a gente ouviu os primeiros anúncios de planos integrados, de gerenciamento a partir de Brasília. É uma resposta emergencial para a limpeza de uma praia, né? Não é o acionamento do Plano Nacional de Contingências ou até mesmo a criação dos grupos de apoio que estavam previstos em lei. Esse fato mostra claramente que a gente também não está preparado para lidar com esse tipo de situação. O que se vê no mar são manchas de petróleo cru, composto altamente tóxico que contém hidrocarbonetos e metais pesados, substâncias capazes de causar doenças, ameaçar a vida da população, de animais e plantas. Esse petróleo que está vindo, muito provavelmente da Venezuela, como disse o estudo da Petrobras, é um petróleo que veio por um navio estrangeiro, ao que tudo indica, navegando próximo à costa brasileira. Revoltante, a gente espera que isso não fique impune, né? De acordo com os pesquisadores, a maior parte do óleo não está na superfície, nas praias, mas submersa. Afeta a vida dos animais marinhos, ameaça a biodiversidade nos oceanos. Olha a quantidade de óleo. Caramba, cara. Uma tartaruga, coitadinha, cara, coitadinha. Ela tá coberta, completamente coberta. Eu não sei o que eu faço, porque esse óleo aqui, acho que a respiração dela tá totalmente encoberta. Meu Deus, galera. Olha isso aqui, pessoal. A substância contaminou praias dos 9 estados do Nordeste e causou o pior pesadelo dos ambientalistas. Atingiu a área do Parque Nacional dos Abrolhos, a região de maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul, localizada no sul da Bahia. O óleo foi parar nos aparelhos digestivos e respiratórios de peixes e mariscos recolhidos em áreas atingidas, de acordo com estudos dos cientistas da Universidade Federal da Bahia. 38 animais, incluindo moluscos e crustáceos, foram recolhidos para a pesquisa. Todos apresentaram óleo no corpo. O óleo que está chegando no Brasil é um óleo tipo pesado e é um óleo que tem ainda, apesar de já ter perdido parte das suas propriedades tóxicas, ele ainda contém alguns alcanos e outros produtos químicos que podem interferir por longo tempo nos organismos marinhos. Então, os piores ecossistemas para serem atingidos são os ecossistemas recifais e os ecossistemas dos manguezais, são praticamente impossíveis de se limpar.
prejuízo, que já é incalculável, pode crescer ainda mais se o óleo avançar pelo litoral. Milhares de toneladas do óleo já foram removidas por voluntários, oficiais da Marinha, do Exército, funcionários municipais em todo o litoral. Mas para retirar os resíduos é preciso ter cuidado. O melhor método de remoção do óleo nas regiões de corais e de manguezais também é a remoção manual, utilizando de equipamentos simples e que a gente não faça nenhum tipo de esfregaço sobre a superfície do coral, porque ele não resiste à abrasão de forma alguma. É fundamental que as pessoas que estão trabalhando como voluntários na limpeza das praias e costões rochosos, etc., que eles busquem treinamento e que usem equipamento de proteção individual, os EPIs. Algumas iniciativas que estão sendo conduzidas em Pernambuco têm tido sucesso com uma manta vendida na internet para absorção de óleo. É uma manta que não custa muito caro, ela tem muita efetividade para absorver o óleo em piscinas de maré que se formam em recifes, quando a maré baixa. Enquanto a mancha de óleo aumenta, avança com ela a destruição. Pode ser que algumas regiões dos ambientes coralíneos e manguezais de fato nunca mais se recuperem, tornando-se, infelizmente, zonas mortas. É o pior desastre ambiental na história costeira marinha do Brasil. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Os Estados Unidos notificam formalmente a ONU que vão sair do Acordo de Paris, pacto de combate ao aquecimento global. O presidente Donald Trump já declarou que pretende negociar termos justos para o seu país, o segundo maior poluidor da Terra, depois da China. O desmatamento é a principal fonte de gases do efeito estufa no Brasil, 44% das emissões. A estimativa é do Observatório do Clima. O país está em 6º lugar na lista dos maiores poluidores. A chuva, que atingiu vários pontos do Mato Grosso do Sul, ajuda a apagar os focos de incêndio no Pantanal. Mas bombeiros e brigadistas permanecem em alerta. Durante 10 dias, as queimadas devastaram uma área do bioma de 122 mil hectares, equivalente ao tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As chamas mataram animais e queimaram pontes. O governo federal revoga decreto que limitava o plantio de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal. Alega que o decreto impedia investimentos. Para ambientalistas, a decisão coloca em risco os 2 biomas e o status de produto verde do etanol brasileiro. Além disso, pode fechar portas do mercado internacional. Fragmentos das manchas de óleo que atingiram o litoral do Nordeste brasileiro aparecem na divisa entre Bahia e Espírito Santo. A empresa grega que opera o petroleiro Bubolina, principal suspeito do gigantesco derramamento, promete entregar os documentos com detalhes da navegação, mas nega a responsabilidade pelo derramamento e pede em carta à Marinha que 4 outras empresas marítimas da Grécia, donas de petroleiros que navegaram na costa brasileira nesse período, também forneçam os documentos para a investigação. O último líder dos Guardiões da Floresta, Olímpio Guajajara, é retirado da terra indígena Araribóia e levado para um abrigo no Maranhão. A decisão foi tomada após o assassinato de Paulo Paulino Guajajara e da tentativa de assassinato de Laécio Guajajara, em emboscada de madeireiros. Depois dos crimes, brigadistas tiveram que conter um incêndio, que pode ser criminoso, perto da terra indígena, que ameaçava os índios isolados da etnia Auá-Guajá. E você vai ver daqui a pouco.
O cineasta Fernando Meirelles fala sobre o lado pouco conhecido de defensor do meio ambiente. E a seguir, pesquisa internacional revela como o elefante da floresta pode ser um aliado no combate ao aquecimento global. O Repórter Eco volta já. O elefante da floresta, que vive na África Central, é a menor das 3 espécies de elefante. Ele tem uma grande influência na natureza, ajuda no crescimento de árvores de troncos grossos que absorvem mais carbono da atmosfera. É o que mostra uma pesquisa internacional e que teve a participação de cientistas brasileiros. Eles são enormes, pesados, inteligentes e esbanjam carisma. O maior mamífero terrestre do planeta é encontrado nas savanas africanas. Mas aqui vamos falar de uma outra espécie de elefante africano, que é um pouco menor e pouco avistada porque vive em áreas de floresta. Eles se alimentam de frutas e eles são considerados os jardineiros das florestas porque eles transportam essas sementes que eles ingerem para outras áreas, fazendo com que essas sementes se dispersem e ocupem novas áreas. Um estudo internacional que contou com a participação de pesquisadores brasileiros concluiu que o papel deste elefante africano vai além de dispersar sementes pelas trilhas. O animal, que está ameaçado de extinção, provoca mudanças na estrutura da floresta e, com isso, aumenta o estoque de carbono. A engenheira agrônoma e pesquisadora do NEPAM, Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, Simone Vieira, trabalha há mais de 10 anos com florestas tropicais e se especializou em funcionamento de ecossistemas. Ela participou do estudo publicado recentemente. Simone conta que o grupo fez uma análise comparativa entre áreas de floresta com e sem a presença do elefante na região da África Central. O resultado é que as florestas onde o animal está presente têm uma biomassa maior, são consideradas mais pesadas, com árvores que sequestram mais dióxido de carbono, um dos gases que intensificam o efeito estufa. O que o elefante promove? Ele vai danificando plântulas e árvores pequenas, e o que acaba restando são árvores de maior densidade da madeira. O fato dele modificar essa estrutura pelo pisoteamento, ele faz com que essas árvores de maior densidade tenham uma vantagem competitiva, digamos assim, favorecendo que espécies que estocam mais carbono consigam ter um maior número de indivíduos, quando comparado a uma floresta que não tem elefante. Isso tudo explica o porquê essas florestas da África Central, elas estocam mais carbono do que a floresta amazônica, por exemplo, onde a gente não tem esses herbívoros grandes, né? A pesquisadora explica que elefantes em grande número podem destruir uma floresta, mas não é este o caso. Ela conta que a densidade do elefante africano é muito baixa. São no máximo 2 indivíduos por quilômetro quadrado de floresta. Simone Vieira alerta para o risco de desaparecimento desta espécie. São elefantes que estão em sério risco de extinção. As taxas de mortalidade, se permanecerem, eles devem estar extintos em no máximo 10 anos. Então, eu perder o elefante, eu vou perder a estrutura que essa floresta tem e provavelmente eu posso perder espécies de frutíferas que vão ter um impacto para outras espécies que também se alimentam delas, e vou diminuir o estoque de carbono que essas florestas têm, e isso é um serviço muito importante nesses momentos, principalmente agora com a questão das mudanças climáticas.
E veja a seguir. Uma conversa com Fernando Meirelles, o cineasta premiado que se transformou em ativista ambiental. Repórter Eco volta daqui a pouco. Um cineasta brasileiro reconhecido internacionalmente virou ativista ambiental. Fernando Meirelles produz filmes para alertar sobre a importância de manter as florestas para o equilíbrio do clima na Terra e investe na produção de orgânicos em sistema agroflorestal. A inspiração vem da arquitetura japonesa, com foco na luz natural e na ventilação. Nesta casa, em Carapicuíba, na Grande São Paulo, vive o cineasta Fernando Meirelles. Formado em arquitetura e urbanismo pela USP, ele colaborou com o projeto e ajudou a formar o bosque que cerca a casa, no terreno comprado em parceria com os colegas de faculdade. A gente comprou sem saber o que ia fazer, porque era muito barato. E aí ninguém tinha dinheiro para construir. Então compramos, ficamos quase 18 anos com esse terreno aqui parado. Isso aqui era um pasto, não tinha nada. Um terreno baldio com pasto e algumas arvorezinhas ali. Até que todo mundo começou a trabalhar, tal, deu para construir e aí todo mundo mora aqui. Todos os dias, o cineasta dedica um tempo à horta. Tem gente que medita, gente que faz yoga, gente que... Eu gosto de ficar, enfim, pondo sementinha, semeando, e depois pega a mudinha e coloca na horta, e tira mato da horta. Eu fico todo dia, eu acordo de manhã, vou lá para uma hortinha que eu tenho aqui embaixo, e aquele tempo é um tempo que você pensa, que você dá uma baixada, é meio minha meditação. Criador do programa Rá-Tim-Bum, no ar na TV Cultura nos anos 90, Fernando Meirelles ganhou projeção internacional ao ser indicado ao Oscar de melhor diretor por Cidade de Deus. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Também dirigiu O Jardineiro Fiel e Ensaio sobre a Cegueira. A gente pode dizer hoje que você é um ambientalista? Eu acho que eu sou, porque estou envolvido em tantos projetos, não só na falação, mas projetos concretos, assim, de agricultura, de regeneração de solo e tal. Então, acho que eu sou na teoria, no coração e na prática. Proprietário de uma fazenda e sócio da outra, o cineasta desistiu de investir na pecuária quando tomou consciência da dimensão da crise climática que nós estamos vivendo. Passou então a apostar na produção de orgânicos em sistema agroflorestal, quer dizer, os alimentos cultivados junto com a floresta, e a investir também no plantio de espécies à beira dos rios para recuperar a mata ciliar. O pasto chegava no riozinho, assim, tinha uma outra arvorinha, mas era... Eu falei, vou regenerar aqui criar minha mata ciliar para proteger o rio e tal. Isso foi um trabalho de 2, 3 anos, plantamos lá, sei lá, umas 20 mil, 30 mil árvores, mas aí peguei o gosto por plantar árvore e vou transformar a fazenda numa agrofloresta. Vai ser um projeto só com madeira, então 3 ou 4 tipos de madeira e frutas. A importância de conservar os solos é tema de um documentário em produção. A gente não tem ideia de como funciona o solo, a riqueza que é. Então ele não é um documentário contra agrotóxico, contra a indústria, ele só mostra que se você alimentar o que está no solo, você não precisa de mais nada. Meirelles coproduziu o documentário The Great Green Wall, lançado no Festival de Veneza. O filme destaca a Grande Muralha Verde da África. É uma faixa de floresta que vai do Atlântico, do Senegal até Djibouti, do outro lado no Oceano Índico, passando por 11 países. É uma faixa de 28 quilômetros por 8 mil de floresta, e a ideia de plantar essa floresta no sul do Saara e do Sahel é deter o avanço do deserto, né, que E para fazer um documentário, não ser um documentário chato, técnico, sobre problemas da África, a gente tem uma cantora chamada Ina Modja.
Então ela faz uma viagem de oeste a leste e ela encontra jovens músicos da cena pop de cada um desses países. O novo filme de ficção dirigido por ele se chama Dois Papas. Eu fiz esse filme porque eu sou um grande admirador do Papa Francisco, e eu sou um grande admirador do Papa Francisco porque ele escreveu uma encíclica chamada Laudato Si, que é uma encíclica, a primeira encíclica sobre isso, sobre a Terra, sobre como a gente depende e precisa cuidar do planeta, senão a gente vai para o buraco. Meirelles lembra que precisamos correr para minimizar danos. Desde da atitude pessoal, assim, de baixar o nível de consumo, comer menos carne, tudo isso ajuda. Mas as grandes decisões mesmo têm que ser tomadas pelos líderes, são os estados. Então, dentro assim, o que eu posso fazer como indivíduo para salvar o planeta? A primeira coisa é não votar em candidato que não tem um compromisso com o clima. Não votar em candidato que não acredite que manter uma árvore, você está mantendo o planeta. Se começar a pensar isso agora, ainda dá. A equipe do Repórter Eco comemora mais um reconhecimento importante. O vencedor da categoria Sustentabilidade é uma vencedora, Márcia Bongiovanni. A apresentadora e repórter do programa, Márcia Bongiovanni, ganhou o prêmio Comunique-se de 2019 na categoria Sustentabilidade. Considerado o Oscar do jornalismo brasileiro, o Comunique-se é dedicado a prestigiar os melhores e maiores profissionais da imprensa. O prêmio foi anunciado por Marcelo Taz, apresentador do Provocações, programa da TV Cultura. Ele também venceu o Comunique-se na categoria Cultura Mídia Falada. Ao receber o troféu, Márcia fez um discurso que emocionou a equipe do programa e a plateia. Há exatos 4 anos, a barragem da Samarco em Mariana se rompia e um mar de rejeitos tóxicos invadiu, contaminou toda a bacia do Rio Doce, matou pessoas, destruiu comunidades e modos de vida. E parece que a gente não aprendeu muito com essa tragédia anunciada, porque este ano de 2019 também foi marcado por outras tragédias. Brumadinho, com mais de 250 pessoas mortas, e a bacia do Paraopeba contaminada. Amazonas em chama. Pantanal também pegando fogo. Índios, guardiões da floresta, sendo assassinados em emboscada. E um mar de petróleo cru invadindo as praias do Nordeste do Brasil. É por isso que receber esse prêmio hoje é muito emblemático, porque aqui eu represento uma equipe, que é a equipe do Repórter Eco, um programa de meio ambiente que está há quase 28 anos no ar pela TV Cultura, tratando de questões importantes, de questões essenciais à vida no planeta e à vida do planeta. Portanto, eu quero dedicar esse prêmio a toda a equipe do Repórter Eco, sem exceção, a todos que fizeram e fazem parte dessa história de resistência, mas em especial a minha diretora e amiga, a jornalista Vera Diegoli, que foi uma das criadoras do programa e hoje é uma das responsáveis pela credibilidade que a gente conquistou. E é claro, eu dedico esse prêmio também ao meu companheiro de vida, pai dos meus filhos, que está comigo há mais de 30 anos, Carlos Dias, porque sempre me apoiou incondicionalmente. Muito obrigada. Repórter Eco, esse prêmio é nosso! Vai lá pra fora. Nós 4. Aqui os 4. Parabéns, meu amor. Parabéns, Repórter Eco, TV Cultura. Parabéns, Márcia Bongiovanni. Parabéns, Repórter Eco. Um programa premiado da TV Cultura.
E se quiser rever as reportagens, você já sabe. É só entrar no Cultura Digital, baixe o aplicativo gratuitamente no celular. Ou então, se preferir, entre no youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E hoje a gente encerra com uma frase de João Guimarães Rosa, um dos mais importantes escritores brasileiros. O que a gente tem que aprender é, a cada instante, afinar-se como uma linhazinha para saber passar no furo de agulha que cada momento exige. Repórter Eco, até o próximo programa.